Fala, meus queridos e minhas queridas, professor Basílio, e eu tô aqui para dar uma aula sobre ideias políticas do século XIX. O século XIX é onde o mundo que conhecemos hoje nasce. O século XIX é muito importante. Por quê? Porque foi o momento em que a burguesia, este grupo social que vive do comércio, da troca, da propriedade privada, tomou o poder. Um novo tempo, um tempo iluminista, um tempo das liberdades individuais, um tempo do capitalismo, um tempo da industrialização. O mundo mudou profundamente. Já não é mais a igreja nem a religião que explica a sociedade. Já não é mais um rei absoluto que está no poder, mas governantes eleitos pelo voto. Além disso, a forma de se produzir, as indústrias, o volume da produção alteraram profundamente a sociedade europeia. Este mundo nunca produziu tanta riqueza, nunca tantas mercadorias foram produzidas. Mas, ao mesmo tempo, a Europa vive numa grande pobreza. Ué, mas como é que um país pode produzir tanta riqueza e mesmo assim ter tanta pobreza? Este é um problema. A Europa era profundamente desigual. Quando nós falamos de ideias políticas do século XIX, nós vamos compreender quais são as ideias que visam explicar como é que essa sociedade funciona. Só para te ilustrar, no mundo medieval, a sociedade era organizada, pelo menos era o que a igreja dizia, a sociedade era organizada por Deus. Deus havia criado o clero, a nobreza e os camponeses. O problema é que agora as explicações não são mais vindas de Deus, mas a política é um feito de seres humanos. A nossa pergunta é: como é que os seres humanos explicam essa sociedade? Quais são as ideias criadas pelos seres humanos para explicar este mundo? Nós temos 4 grandes ideias do século XIX para explicar este mundo europeu. E desta forma, essas ideias europeias vão se expandir por todo o globo terrestre. Primeira dessas ideias, que visa explicar a sociedade, são as ideias liberais. Como é que os liberais, herdeiros daquele pensamento iluminista, como é que eles explicam a sociedade? Os liberais enxergam que a sociedade é formada por indivíduos livres e proprietários. Todo indivíduo é livre. Todos são iguais perante a lei. Todos têm as mesmas oportunidades. Todos podem se expressar. Todos podem trabalhar. Todos são livres para estudar. Então, se todos são livres e iguais perante a lei, o que vai diferenciar as pessoas, segundo os liberais, é o seu esforço, é o seu mérito individual. Para os liberais, se existe desigualdade, é porque os indivíduos se esforçaram de forma diferente. Olha que interessante. Para os liberais, aquele que ocupa o topo da pirâmide social, ele chegou lá porque ele se esforçou, porque ele teve mérito. Essa é a ideia da meritocracia. Quem ocupa o topo alcançou por causa do seu esforço individual. Desta forma, aquele que ocupa a base da pirâmide talvez não tenha se esforçado tanto. O liberalismo enxerga o mundo a partir de indivíduos. E os liberais acreditam que o Estado não deve intervir na vida desses indivíduos para tentar reduzir a desigualdade social. Os liberais acreditam que é o mercado e o esforço de cada indivíduo que vai reduzir este contexto de desigualdade. Perceba, para liberais, a desigualdade é uma responsabilidade do próprio indivíduo. Muito bem, esta é uma ideia, e perceba que interessante, essa é uma ideia que é forte no mundo e no Brasil até os dias de hoje. Muitas pessoas explicam a desigualdade a partir desta ideia. Se a pessoa está lá é porque não trabalhou, é porque não se esforçou. Vamos ver outra forma de explicar esta sociedade. Para os nacionalistas, fenômeno esse que vai se desenvolver na Europa na segunda metade do século XIX, estes indivíduos livres são unidos pela nação. Essa é uma ideia muito interessante. Liberalismo e nacionalismo, eles vão se aproximar muito no século XIX.
Para estes nacionalistas, todos os indivíduos, apesar das suas diferenças, apesar de um ser muito rico, outro ser mais ou menos rico e outro ser pobre ou muito pobre, todos fazem parte de uma mesma família, de uma mesma comunidade chamada nação. Então todos são franceses, todos são alemães, todos são estadunidenses, todos são brasileiros. Como se a comunidade chamada nação ela estivesse acima de tudo e de todos. O que unificaria essa nação? Uma história comum, uma língua comum, uma tradição cultural comum. Desta forma, as pessoas iam sendo familiarizadas a certos símbolos, como a bandeira, como o hino, e elas se sentiam pertencentes a uma comunidade. Olha que interessante. Não vai haver, para os nacionalistas, distinção entre as pessoas. É claro que um é muito rico, o outro é muito pobre, mas para além dessas diferenças, essas pessoas teriam muita coisa em comum, que seria a nação. Olha que interessante, apesar de todas as diferenças internas, a ideia de nação traz unidade à diversidade. Ela traz unidade a um corpo chamado nação. Só que a ideia de nação, ela também se constrói pela oposição. Presta atenção. Eu sou brasileiro porque eu não sou argentino. Eu sou brasileiro porque eu não sou venezuelano. Portanto, a ideia de nação, ela trabalha com uma oposição que não é interna, é uma oposição externa. E, principalmente, a ideia de nação diminui as diferenças entre as pessoas, pelo menos na ideia. O pobre vai permanecer pobre, sendo brasileiro ou não, sendo americano ou não, e o rico vai permanecer rico, sendo americano ou brasileiro ou francês, ou o que quer que seja. A vida material, a sobrevivência, as roupas, o alimento vai permanecer igual. Só que agora as pessoas vão se sentir unidas à nação. Nação é uma ideia que vai trazer unidade, redução de conflitos, destensionamento. E olha que interessante, esse é o momento em que o movimento operário está crescendo. O dono da fábrica vira para os seus operários e fala: não faça greve. O seu salário está baixo não é por minha causa, que sou o patrão, mas é por causa daquele país que está concorrendo com nós. Perceba, o seu inimigo é o que está lá fora, nunca o que está aqui dentro. Essa é uma forma de explicar a desigualdade dentro de um país. Mas nós vamos ter duas outras ideias que são um pouco mais radicais, que são as ideias socialistas e as ideias anarquistas. Os socialistas enxergam a sociedade de outra forma. Para eles, o mundo não é formado nem por indivíduos, nem por nação. Para os socialistas, essas são formas de mascarar a desigualdade. Para os socialistas, a sociedade é formada por classes sociais. E o que é que define a classe social? A sua condição econômica. Então, os socialistas dizem: se juntarmos aqui 100 operários, apesar de cada um ter um nome, cada um ter uma vida, uma família, eles pertencem a uma mesma classe, estão submetidos a uma mesma condição de trabalho, eles têm interesses muito mais próximos. Ao mesmo tempo, se pegarmos esses operários do Brasil e operários da Argentina, eles vão ter muito mais em comum do que, por exemplo, os operários do Brasil e o industrial do Brasil. Os socialistas enxergam as coisas enquanto classe. E o que é que diferencia as classes sociais? Alguns têm propriedade privada. Um homem é dono da fábrica, um homem é dono do banco, um homem é dono da terra. Este homem é proprietário, é burguês. Já aqueles que não têm propriedade privada, aqueles que estão despossuídos de propriedade privada, esses pertencem a uma outra classe. Os socialistas explicam o mundo através de uma oposição entre aqueles que são explorados, aqueles que não têm propriedade, e aqueles que são proprietários, portanto, aqueles que exploram o trabalho alheio. Perceba, para os socialistas, nem indivíduos, nem nação, mas classes. Por isso, eles são internacionalistas. Eles acreditam que a classe operária deve se unir, apesar de suas diferenças nacionais.
Um trabalhador do Brasil está mais próximo de um trabalhador da Argentina para os socialistas. E eles acreditam que os trabalhadores então devem tomar o Estado, para então pôr fim à desigualdade, pondo fim à propriedade privada. Eles acreditam na socialização dos meios de produção. Então a fábrica não deve pertencer ao dono da fábrica, mas àqueles que trabalham na fábrica. Já os anarquistas, eles têm uma outra perspectiva. Para eles, não basta pôr fim à propriedade. Para eles é necessário pôr fim à propriedade privada e também ao Estado. Estado e propriedade privada devem ser abolidos. Porque os anarquistas, eles se aproximam um pouco dos socialistas. Eles falam, a desigualdade é causada pela propriedade privada. Essa ideia de que os indivíduos são livres e são pobres porque não se esforçaram, isso é uma mentira. Só que os anarquistas discordam dos socialistas. Para eles, os trabalhadores não devem tomar o Estado, mas os trabalhadores devem destruir o Estado e viver de uma forma autogestionada, de uma forma autônoma. Os anarquistas são contra toda e qualquer autoridade institucional. O importante lema anarquista é nem pátria, nem partido, nem patrão. Então eles são contra a propriedade privada, o Estado e toda e qualquer autoridade instituída, porque enxergam que a existência de uma autoridade vai ser sinônimo de exploração e de opressão. Percebam, neste século XIX, temos diferentes ideias para explicar a realidade social. Pergunto para você, quantas dessas ideias ainda fazem parte do nosso cotidiano? Quantas dessas ideias são usadas por nós para explicar a vida? Fica a reflexão. Vimos nessa aula ideias políticas do século XIX. Pode tirar uma foto da lousa para você registrar um bom estudo e forte abraço.